atleta é aquele que luta. Mas as palavras vão perdendo o significado com o tempo. Porque as palavras surgem diante de uma necessidade do ser humano se expressar. Hoje em dia existem palavras como laptop, mouse, computador, palavras que não existiam antes, porque a gente sentiu necessidade de falar de tecnologia. Mas em outras épocas os seres humanos buscavam falar sobre virtudes. Existiam diferentes palavras para falar sobre o amor, por exemplo. Eros, filos, ágape, estorgia são diferentes formas de amar. O herói olímpico é aquele que vem de Eros, é aquele que nasce do amor, que abre caminho para que outros venham atrás dele. E no momento que ele vai puxando o treino, que ele vai puxando o nível, outras pessoas vão querendo acompanhar e vão se superando. Um atleta filósofo busca estar bem apesar das dificuldades, e não apenas o bem-estar. Já imaginaram um atleta que sonha em não sentir dor, em não suar, em não se esforçar? Esse atleta, ele nunca vai conhecer a verdadeira vitória. Um atleta que não se esforça, que não sua, ele não conhece a si mesmo, ele não dá o seu melhor. Ele não tem essa compreensão desse sentido de vida que o esporte dá. Esse sentido de vida interior. E muitas pessoas hoje não compreendem esse sentido de vida porque buscam apenas o bem-estar, no lugar de estar bem apesar das dificuldades. Porque a vida tem ciclos. Na vida não existem só momentos tranquilos, existem também momentos difíceis. E nesses momentos difíceis também há que ser um filósofo atleta, de dar o seu melhor. O que é a verdadeira vitória? Quando a pessoa não tem vida interior, ela acredita que a vitória é a vitória sobre o outro. Mas aquele que começa a olhar para dentro, olhar as suas emoções, a compreender as suas emoções, ele entende que a verdadeira vitória é quando a sua melhor parte vence a sua pior parte. Nessa luta interior, nessa guerra interior, a gente começa a compreender que numa guerra algumas coisas precisam morrer. E algumas coisas dentro de nós precisam morrer. É necessário enxergar o que dentro de mim precisa ser transformado, e o que dentro de mim precisa ser superado. E aí, então, a gente vai construindo a fraternidade quando essas pessoas se reúnem para oferecer o seu melhor. Competição significa ir todos juntos na mesma direção. E quando você enfrenta um atleta que tem uma condição melhor que a sua, esse atleta te exige mais. Ele faz com que você tenha que encarar os seus medos, as suas ansiedades, a sua insegurança. No esporte você encontra coisas dentro de você que talvez você não encontraria se não estivesse treinando. E aí você passa a se conhecer melhor. E ao enxergar os seus defeitos num treinamento, num jogo, você é capaz de se melhorar. A única forma de melhorar o mundo é se melhorando. Se não formos capazes de olhar para dentro e nos colocarmos em situações limites, como é que a gente vai poder entender as nossas fraquezas e as nossas virtudes? Platão fala de música e ginástica. A ginástica trabalha com o corpo, para que as emoções e os pensamentos aprendam a lidar com a dor e com o suor. E a filosofia e as musas de maneira geral, que estão ligadas com muitas expressões de arte, elas servem para educar as emoções dos seres humanos de forma direta, para que ele seja sensível, para que ele seja sensível à dor do outro. Não é uma sensibilidade débil, onde tudo dói, tudo machuca.
Não, é uma sensibilidade onde você consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e para diminuir a dor do outro, você oferece o seu melhor. Ao mesmo tempo que ele precisa desenvolver essa sensibilidade, ele precisa também aprender a suportar a dor. Por isso a ginástica. Ele questiona, de que adianta jovens extremamente fortes e saudáveis se não são generosos? O que eles podem oferecer para a sociedade? O que eles podem oferecer para a construção de um mundo melhor? Portanto, não podemos ser apenas saudáveis fisicamente. Precisamos ser saudáveis fisicamente e generosos e bondosos de coração. Precisamos aprender a ser fortes, valentes e generosos. Na verdade, o que a gente pensa é que a gente não tem que promover apenas o esporte pelo esporte. Muitas vezes o esporte está associado à agressividade. Nos dias de jogos no Maracanã, a violência doméstica aumenta. As pessoas falam sobre bullying nos esportes e muitas vezes ficam traumatizadas por não serem aceitas em determinados grupos. E a gente vê alguns casos como a Copa no Catar, onde existe uma estimativa de que mataram 6.500 trabalhadores para poder construir aqueles jogos, em nome da Copa do Mundo. O esporte não necessariamente constrói um mundo melhor. Por isso a importância da filosofia do esporte. Porque filosofia é a busca da sabedoria. E o esporte é apenas uma ferramenta que pode ajudar o ser humano a potencializar o que tem de melhor nele, ou potencializar aquilo que tem de ruim. Ensina o atleta filósofo a olhar para dentro dele e a buscar perceber o que está acontecendo. A gente não é educado a ter uma inteligência emocional. A escola de esporte busca ensinar a dar nome às emoções. Ensina que o medo não é ruim, porque o medo ele faz a gente prestar atenção no que está acontecendo. Morre afogado no mar quem não tem medo do mar. Quem tem medo vai se preparar, vai treinar. E assim pode enfrentar o mar com mais cuidado, com mais inteligência. O atleta deveria ter medo de aparecer sentimentos de vaidade, sentimentos de querer diminuir os demais, sentimento de não caminhar junto. A bandeira olímpica fala de uma fraternidade, e não de uma divisão, e não de uma diminuição do outro ser humano.